Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então, dando continuidade sobre o nosso estudo sobre hormônios hipofisários, tá? Quero relembrar primeiramente alguns detalhes, tá? Com vocês. Né, a gente viu, né, aonde que ficava ali a hipófise, né? Que é essa glândula aqui. Eu falei que tinha a hipófise, né, anterior e a hipófise posterior. Também a hipófise anterior e posterior podem ser chamadas de outros nomes, tá? E eu vou tá trazendo isso para vocês porque também são bem comuns, tá? Serem chamadas de adenohipófise, no caso da hipófise anterior, e neurohipófise, se for, né, ali a hipófise posterior. Sobre a glândula da hipófise, nós temos aqui o nosso hipotálamo, tá? Que também uma outra glândula está responsável pela produção, tá, de hormônios estimuladores que vão ser fundamentais para estimular a hipófise a produzir hormônios que vão poder estar atuando diretamente no organismo. Então, trouxe aqui para vocês terem uma melhor, né, visualização. Acima aqui nós temos o hipotálamo, tá? Aqui nossas hipófises, tá? Então, lá no nosso hipotálamo vai ser, né, feito o estímulo até a minha glândula da hipófise, até a minha glândula da hipófise, e aqui, no caso da adenohipófise, tá, que é a nossa hipófise anterior, então ela vai produzir, tá, hormônios que vão estar atuando diretamente sobre as minhas glândulas mamárias, as gônadas, tireoide, as glândulas suprarrenais e os ossos, tá? Então, esses hormônios que nós vamos estudar daqui para frente vai ser sobre, né, esses sistemas aqui, tá? Que vão estar atuando sobre o nosso organismo, tá? Então, esses hormônios responsáveis pela, né, o funcionamento desses órgãos, ok? Então, vamos iniciar com o hormônio tireotrófico. Esse hormônio é um hormônio que a gente deu uma pincelada nele lá na nossa tireoide, que a gente viu antes dessa matéria ali, né, sobre os hormônios hipofisários, que a gente estava vendo ali sobre os hormônios tiroidianos. A gente deu uma pinceladinha no nosso hormônio tireotrófico, tá? Que é mais popularmente conhecido como TSH. Mas, tá? A gente vai estar estudando ele a fundo hoje. Então, a sua produção vai ser feita, né, nos tireotrófos da adenohipófise. Então, a sua produção vai ser feita aqui, na adenohipófise. E esse hormônio só vai ser produzido ali quando ele recebe, então, uma estimulação do nosso hipotálamo. Então, como eu tinha falado, né, o hipotálamo, ele vai liberar hormônios, chamados de hormônios liberadores, que vai estimular a produção desse hormônio, tá? No caso que nós estamos estudando aqui, né, o hormônio tireotrófico, que vai atuar diretamente em quem? Na nossa tireoide. Então, como nós já tínhamos visto, né, o TSH é totalmente responsável pelo aumento, tá, da concentração de tiroxina e a triodotiranina, tá? Ele vai ser responsável, então, por esse controle desses hormônios, que são hormônios produzidos pela glândula tireoidiana. A sua vida, tá, de circulação no nosso organismo é de 30 a 50 minutos. Então, como a gente já tinha dito, né, ele vai ser responsável, então, por determinar a produção e a liberação dos hormônios tiroidianos, o T3 e o T4, tá? Porém, além disso, ele também tem uma influência sobre o metabolismo e da síntese do nosso RNA mensageiro, tá? Então, o TSH também vai ter uma outra função, tá? Que é a captação do iodo. Então, todo esse iodo que a gente se alimenta hoje em dia é obrigatório ter uma quantidade de iodo, tá, na presença do nosso sal de cozinha, para que a gente possa estar ingerindo, então, o iodo, que é tão essencial, tá, para o nosso organismo. E
o TSH, que é o hormônio, né, produzido pela hipófise, vai ter essa função também de captação do iodo para a produção, então, dos nossos tiroxina e triiodotironina. Outro fator também que pode estar interferindo na secreção desse TSH são os fatores externos, ok? Nós vamos ter como fatores externos a queda de temperatura corporal. Então, por exemplo, o indivíduo teve uma queda de temperatura, ele estava, né, no frio, alguma coisa fez com que ele tivesse uma queda de temperatura. A hipófise vai identificar essa queda de temperatura, né, porque ela está próxima a uma glândula que vai fazer essa percepção. No momento que a hipófise percebe, então, essa queda de temperatura, ela vai produzir um hormônio chamado TRH, que vai ser responsável, então, pelo estímulo da produção na hipófise, então, do TSH. Então, o hipotálamo vai produzir o TRH, vai, então, estimular a hipófise a produzir o TSH para a regulação hormonal. A secreção de TSH, ela vai ser pulsátil e circadiana. O que isso significa? Que ela vai ter a sua secreção e a sua produção de acordo com estímulos externos, como a gente está vendo ali, né? A gente teve também através da queda de temperatura e também pelo ciclo circadiano. Então, por exemplo, o indivíduo, né? Ele vai dormir muito tarde, vai dormir atrasado e esse pico de TSH, ele vai se tornar anormal, tá? Então, ele vai vir numa quantidade maior e mais prolongado, sendo que não deveria ser assim, né? Então, o indivíduo que dorme mais cedo, ele vai ter a sua produção normalizada. Então, quando o indivíduo também dorme muito cedo, então ele acaba também desregulando todo esse ciclo circadiano e o TSH também vai numa produção anormal, tá? Então, por isso que o recomendado para o horário do sono não pode se estender muito, tá? De 7 a 8 horas. É lógico que crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento, elas precisam de um período maior de sono, mas, tá? Que é ali de 9 até no máximo 10 horas, mas, né, em adultos normais, o horário de sono deve ser de 7 a 8 horas de sono. Lembrando que isso não significa que se eu vou dormir lá, então 2 horas da manhã, vou contabilizar mais 8 horas e vou acordar naquele horário. Não. Como eu disse, né, o nosso organismo tem uma percepção do meio externo, que é o ciclo circadiano, e ele vai, então, detectar esse momento que vai ter que ser produzido. Então, lembra que a gente tinha comentado sobre o nosso produção do cortisol, e a gente vai estudar ele um pouquinho mais agora, como ele vai ser produzido pela hipófise, né, a secreção do estímulo para ele. Mas lembra que eu tinha comentado com vocês que no período noturno, né, ele é produzido uma quantidade maior? Então, também vai ser o caso com o nosso TSH. Ele vai ser produzido no momento inicial do nosso sono e por isso que a gente deve dormir ali pelas 9, tá? 9h30, no máximo 10 horas. Não anteceder muito a isso e também não extrapolar muito esse horário, porque é o horário perfeito ali, tá? Para o nosso corpo descansar e ter seus hormônios, seus picos de TSH equilibrados. A quantidade, né, desse hormônio presente no nosso organismo deve ser numa taxa de 0,5 a 5 miliunidades por litro, tá? Não deve exceder isso. Em pessoas com problemas na tireoide, esse valor pode ser superior até 15 vezes, tá? Então, a pessoa vai identificar que tem algum problema na tireoide só pelo fato de realizar um exame de TSH e verificar lá que esse valor está muito acima. Então, ele pode estar até 15 vezes mais em indivíduos com problemas de tireoide. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Mas se não, deixa nos comentários ali que a gente vai estar respondendo vocês. Continuo aqui com vocês nesse momento nos comentários. Aguardo vocês até lá. Tchau, tchau.